Eu tive uma discussão boa na Olimpíada, boa. Hoje, assim, olhando, eu converso com as pessoas, converso com a minha família, talvez eu fizesse diferente. Em Sydney. Que eu discuto com o Ricardo Teixeira e com o Elmer Guilherme, que era o chefe da delegação. Mas assim, na hora eu achei que era aquilo que tinha que fazer, porque eu não tive problema com o Ricardo Teixeira. Ele falou uma coisa, eu discordei e devolvi para ele. O chefe da delegação falou uma coisa, com esse eu apelei feio, chamei ele de bêbado. Se for isso, aí o carinho que eu tenho pelo Filipão fica pelo caminho. Mas, não, sinceramente, não acredito que tenha sido isso. A minha não ida em 2002, ela é simplesmente uma opção. Eu prefiro esse e, infelizmente, eu vou ter que preterir o Alex. Aquela coisa de gente, é uma vergonha perder desse jeito, seleção brasileira, perder para Camarões com 2 homens a menos. Aí, tudo bem, ele é o dirigente, eu discordei, falei o que eu pensava. Hoje talvez eu fizesse coisas diferentes, só que hoje eu tenho 41 anos, eu não jogo mais, eu já vivenciei as coisas. Na hora que você está vivenciando, cheio de sonho, imaginando outras coisas, querendo defender um grupo de gente que você sabe que trabalhou, mas que a coisa não funcionou, na hora você acaba fazendo. E assim, sou sincero para você, não me arrependo. Talvez eu não fizesse de novo, mas não me arrependo do que eu fiz. Eu tive uma conversa com o Filipão no corredor, aquela conversa me dava mais certeza de que eu jogaria o Mundial. Então, quando sai a lista, para mim foi péssimo, porque eu tinha absoluta certeza que iria. Por todas as razões, eu joguei a maioria dos jogos, era um treinador que me conhecia, deixou sempre a entender de que eu participaria. Eu era um cara que tinha participado desde 98 até 2002. Nós tivemos um amistoso no Mato Grosso contra a Islândia, que é o jogo do carimbo do Kaká, do Anderson Polga, do Kleberson, do Gilberto Silva. Ele disse, eu vou usar os meninos, esses meninos estão chegando agora, esses meninos que eu acabei de citar, Kaká, Kleberson, Gilberto, Anderson Polga, e você não precisa jogar. Esse time é um time semi-profissional, não vai oferecer nada para nós, nós vamos ganhar o natural, tanto que eu acabo o jogo jogando para trás, como se fosse um volante. E eu já tinha sido observado jogando valendo, jogando amistoso, jogando bem, jogando mal, jogando com o próprio Felipe. Se o Felipe estava na seleção, tinha muito daquele time do Palmeiras. O que leva o Filipão à seleção é a campanha dele no Grêmio e é a campanha dele no Palmeiras. E aí no Palmeiras eu sou indiscutível, porque eu ajudei demais. Eu fui um jogador super eficiente naquele período. E aí eu estou em casa, como a maioria do Brasil, esperando a convocação. Quando o meu nome não está, eu tinha contrato ainda com o Palmeiras. Eu falo com a Daiane rapidinho, falo, estou indo no Palmeiras que eu vou rescindir o meu contrato. Liguei pro Vanderlei, falei, Vanderlei, não tem mais lógica, eu vou ter que me apresentar no Parma depois da Copa do Mundo. Não tem mais lógica eu ficar aqui mais um mês, tendo que responder por que eu não fui da Copa e tal. Então vamos parar por aqui. O Vanderlei falou que estava tudo bem, o Mustafa também entendeu, abri mão do último mês, acertamos o que devia e fui para Curitiba de férias. Eu falo sempre o seguinte, quando as pessoas me perguntam, eu cresci numa favela, cresci na periferia da cidade e fui educado em Curitiba. Cresci com as dificuldades da periferia e convivia no dia a dia com pessoas que eram filhos de médicos, filhos de empresário, filhos de advogado. Meu pai era um boia fria que veio morar na cidade e que quem deu emprego para ele foi um empresário milionário. Eu era filho dele e casei com a filha desse cara aqui. Então eu comecei a vivenciar os dois mundos de uma maneira muito cedo. Hoje eu vou num samba na favela e talvez vá escutar tango em Buenos Aires. Então eu não consigo ter a hipocrisia de dizer assim, não, porra, eu sou de esquerda por isso, mas vou passar férias em Nova York, entendeu? Não, eu sou muito de direita, por isso eu não posso fazer nada para alguém que não tem uma condição menor, porque é uma minoria. Então eu acredito, não sei se eu seria centro, mas pela minha condição de vida, pela maneira como eu cresci, eu tenho que tentar olhar para todos os lados. Até mesmo porque eu tenho amigos milionários e tenho amigos favelados. Eu conheço a realidade das pessoas mais ou menos como elas vivem e qual o sentimento que essas pessoas têm. É a mesma coisa. Não vai mudar a nomenclatura. Por exemplo, discutem os 10 brasileiros do Palmeiras. Era Robertão, era Taça Brasil, era o campeonato que tinha no momento. É a mesma coisa que discutiu a Taça Brasil do Cruzeiro de 66. Entendeu? É porque aí entra naquela, a FIFA reconheceu, a FIFA não reconheceu. Pra mim, a FIFA não tem moral nenhuma para reconhecer ou desconhecer alguma coisa.
Então, assim, jogou 51, era considerado um campeonato mundial? Era. Então, beleza, o Palmeiras é campeão do mundo. A mesma coisa vale para os outros participantes, os outros ganhadores. Eu nasço numa família 90% corintiana. Quem diferenciava ali, então, o meu pai que é santista e um outro que eu chamava de tio, mas que não era da família, mas que vivia próximo, que era vascaíno. Esse era o meu núcleo de família. E eu tinha uma queda pelo Corinthians muito mais pela situação do Sócrates, que eu amava. Achava o negócio, as coisas que ele fazia, eu ficava lá no meu quintal tentando imitar. E existia a situação do Flamengo pelo Zico. E eu com 9 anos vou para o Curitiba e começo a frequentar o Curitiba todo dia. Hoje a expectativa do Curitiba é de subir para a Série A em 2020. Ninguém imagina o Curitiba em 2025, ninguém imagina o Curitiba em 2030. Eu acho que a diferença do Atlético é aí. A discussão, como o Atlético fez, como deixou de fazer, esse é um outro ponto. Mas o Petralha e o pessoal dele do Atlético imaginou um futuro. Na minha visão, ela passa a acontecer a partir de 96, quando o Atlético retorna junto com a gente para a Série A, e começa o caminho dele e o Curitiba fica nessa de defender sempre o ano seguinte. Eu estava acostumado com o Palmeiras super organizado. Horário de treino, comprometimento do grupo, comprometimento de diretoria, comprometimento dos jogadores. Quando eu cheguei lá, eu encontrei tudo ao contrário. Qual foi o meu erro? Eu entrei na onda dos caras. Então eu treinava abaixo, treinava menos, o time não rendia, eu também rendia menos. E aí quando acaba o Campeonato Brasileiro, no meio disso o Zagallo me tira do time, eu vou pro banco na boa, o Zagallo tira o Denilson, vai pro banco na boa, mas a verdade é que a gente não tinha uma unidade, não tinha um time. E nós viemos jogar com a Portuguesa aqui, tomamos um sacode da Portuguesa, voltamos pro Rio, e aí a torcida esperando no Santos Dumont, fomos parar no Exército, num quartel-general do Exército, do Bombeiro, não lembro. Aí as pessoas, os jogadores brincavam, pô Alex, olha que você trocou a Itália por essa bagunça e tal. E assim, o Flamengo não tinha as condições mínimas de treinar, treinava na Gávea com dificuldade. Aí eu era um cara que eu usava muito a academia, aparelho de musculação, o Flamengo não tinha. Então eu tinha que me adequar a todas essas possibilidades. Mas aí o que eu faria hoje? Eu tentaria fazer fora a minha parte, que eu não fiz. E aí quando, de treinar, de me aprimorar, tá ruim aqui, mas pô, eu posso deixar um pouquinho melhor pra mim. Isso aqui eu não posso arrumar, não é meu, isso aqui é do clube, o clube que tem que ajeitar. Mas afora eu preciso cuidar disso. Então eu pego um Flamengo desestruturado, o Edmundo, que era o presidente, era um cara que ele falava demais, mas fazia muito pouco, e eu não cuidei do meu. Mas assim, se você for analisar, eu joguei 12 jogos, fiz 3 gols. O gol do Rogério foi nesse período. Nós estamos em 2019, o Rogério tem 17 anos e para mim é muito vivo ainda. Por que é vivo? Era um São Paulo forte, um São Paulo que tinha muita qualidade e estava ganhando, aquilo era Rio-São Paulo, estava ganhando de todos os adversários fácil. 3-0, 4-1, 4-2, aí vinha nós. 1-0 apertado, 2-1. E aí vieram vocês da imprensa e fizeram um favor pro Clássico. Começaram a julgar o São Paulo como favorito, quem for ao Morumbi vai ser um atropelo, o Palmeiras não vai nem ver a bola. E aquilo foi nos dando força. E aí surge a jogada, que foi um contra-ataque. A bola vem com o Magrão pelo lado direito, ele dá no Christian e eu passo sem a bola. O Christian dá mal, o Christian ter dado mal é que faz com que o gol surja. Você atrasa a passada? Eu não atraso a passada, a bola vem atrás de mim. Eu estou na passada normal. O Christian me dá o passe errado, que normalmente ele tinha que me dar na frente, e eu dominaria com a linha de defesa do São Paulo. Quando a linha de defesa do São Paulo percebe que a bola vem atrás, ela adianta para tirar a marcação. Quando ela adianta para tirar a marcação, o que eles imaginam? O Alex vai dominar e vai carimbar para trás. E o que eu imagino? Se eu dar bem o tapa na bola, eu vou sofrer uma falta ou vou sofrer um pênalti. Eu dou o tapa. Quando eu dou o tapa, eu percebo que o Emerson, acho que era o Wilson, outro zagueiro, eles já passaram.
E ela vem, quando ela vem eu vejo o Rogério tentando fechar meu ângulo. Eu falei, e agora eu faço o quê? E eu conheci o Rogério, treinava muito com o Rogério. O Rogério fechava o ângulo baixando o pé, travando bem o corpo. Falei, eu tenho duas opções, ou tocar do lado, ou tocar por cima. Só que quando eu vejo o Rogério se abaixar, falei, que se exploda, eu vou dar um chapéu nesse cara. E dei o chapéu. E aí eu dou o chapéu e vejo que está todo mundo longe. Tanto que eu espero ela quicar e finalizo. Estou contando isso tudo em 1 minuto, mas na hora você imagina tudo isso em milésimos. Então, assim, eu sempre costumo dizer para o Cris, quando eu encontro, que foi o melhor passe errado da vida dele para ter saído aquela jogada. Sinceramente, o Bom Senso deu certo. O Bom Senso foi um grupo que se encontrou 30 de setembro de 2013 e em 14 estava conversando com a presidente da República. Em 14 a gente estava conversando com o presidente do Senado. Eu estava conversando com o Ministério dos Esportes. A gente conseguiu reunião com a Globo, que detém os direitos. A gente conseguiu reunião com a CBF. A gente falava, o poder de decisão nosso é zero, é nenhum. Nós nunca tivemos sindicato. Nós nunca caminhamos juntos com o sindicato. E era o que a gente queria. Só que a gente queria fazer algo diferente do que o sindicato tinha feito até aquele momento. E nós, jogadores, nós podemos até parar. Nós não, eles, né? Que eu não jogo mais. Eles podem até parar. Mas o clube vai dar um jeito de meter um moleque sub-20. Vai retalhar, vai sofrer uma situação ou outra. Paulo André vivenciou isso na pele. Paulo André saiu de referência na zaga do Corinthians a um cara que só trazia problema. Muito louco isso, né? O cara que resolveu os teus problemas passa a te dar problemas. Então a gente... E eu ouvi de jogadores grandes, jogadores de... Cara, não se meta nisso, deixa isso pra lá. Ou jogadores menores, cara, eu preciso do dinheiro. O meu clube aqui tá me pagando. Eu falei, não, hoje o clube te paga, talvez ali daqui 2 anos você esteja numa situação de um outro que não receba. Então, culturalmente, a gente é educado para não chegar nisso. Mas para mim o Bom Senso é um sucesso, porque atingiu um nível maior. E outra, a gente viu, eu participei de mesas com o Romário, com o deputado, com os senadores, onde existe a bancada da bola é funcionário da CBF, funcionário de clube. Então é um sistema no qual quem menos opina é o jogador e menos que o jogador é quem paga a conta, que é o torcedor na arquibancada. O Tite assinou aquele manifesto que vocês fizeram exigindo a renúncia do Del Nero. Um tempo depois foi para essa seleção ser comandado pelo Del Nero. Como é que você viu essa movimentação dele? Ele assina um manifesto contra alguém que está sendo processado e a gente nunca culpou o Del Nero, porque não é o nosso papel. Isso aí, quem vai julgar o Del Nero é uma outra situação, não somos nós. O que a gente sempre quis, e eu particularmente queria, era que o Del Nero se licenciasse e fosse se defender, como qualquer cidadão. O Tite aceitar a seleção brasileira, eu não via problema nisso. Mas beijar o Del Nero, apoiar a situação do Del Nero, não tocar num assunto que ele tinha participado, sei lá, 1 mês antes, realmente para mim ficou uma situação meio estranha. Mas também não é uma coisa que eu critique direto, tem muito a situação personal do cara. Eu não concordo, mas aceito, respeito a situação dele. O pai dela era meu presidente e tinha sido patrão do meu pai, por causa da empresa, né? A Ermalage era uma das maiores empresas de construção civil do Brasil, né? Até, sei lá, início da década de 90. A história que eu sei da família é que até o plano Collor ali, mais ou menos, eles eram uma das grandes empresas de construção civil, principalmente no município e no estado do Paraná. Eu passo a ter um conhecimento, eu tenho uma história boa que a gente ganha do Atlético, os 3-0 da Série B, e aí nós vamos comemorar o título e o Edson empolgado, estava mamado, festejando a subida, o trabalho que tinha dado certo, e eu tô ali com a rapaziada, quando ele me chama e fala assim, venha conhecer a tua fã número 1. Aí aquela coisa de brincadeira dos jogadores, vai, pô, é a filha dele e tal, não sei o quê. E quando eu vou, não tinha nada, ele tava bêbado, inventou qualquer história. E foi, por exemplo, foi a primeira vez que eu tive aproximação, eu disse, oi, tudo bem, mas a gente foi se falar mesmo no início ali de 97. Já tava pra sair, né? Eu começo o namoro e o Edson me vende. Será que foi por isso? Não, porque ele não sabia, né?
Tanto que a Daiane contava a história. Eu namorei com a Daiane uns 3 meses sem a família saber. Né? Ninguém sabia, na verdade. Só os amigos muito próximos. Qual?